Oi, pessoal. Nesses vídeos a gente vai falar sobre shaders e materiais e texturas. E eu queria avisar vocês que eu não tô em casa, então eu não tô com o meu ambiente de trabalho. Tô gravando só com o notebook, então talvez a gente não tenha ali uma resolução muito legal, tá? Dito isso, eu queria falar com vocês que todas as coisas que a gente for ver nesses vídeos, eu recomendo que, caso vocês não consigam ver alguma coisa, algum detalhe por causa da resolução, vocês assistam esse vídeo que eu vou deixar ali na descrição. É do Andrew, mais conhecido como o Blender Guru. Esses vídeos dele são sensacionais. E é uma pena, né, que tá em inglês, mas eu acho que dá para guiar, pelo menos vendo a tela, sabe? Mesmo que vocês não entendam o que ele está falando. Então só segue ali a tela e de repente assiste o vídeo que eu estou gravando e depois assiste o dele, se for esse o caso, tá? Mas igual as coisas que eu vou mostrar aqui são coisas que a gente vai ver durante vários outros exercícios, então não acho que vai ter um prejuízo, tá? Então deixa eu dar uma pausa aqui e vamos pro Blender. A primeira coisa que a gente vai fazer, que eu vou fazer e vou gravar um vídeo, esse vídeo vai ser só sobre isso, vai ser sobre o setup da cena. Então, se a gente vai fazer testes com materiais e com iluminação, a gente precisa fazer uma cena que nos favoreça, tá? Se a gente usar esse cubo, por exemplo, que é o cubo que começa, que a gente tem quando inicia um arquivo no Blender, a gente não vai ter diferenças de plano, a gente não vai ter superfícies curvas, vai ser tudo muito monótono, então a gente não vai conseguir testar muitas coisas a respeito dos materiais. Então a gente vai deletar esse cubo e vamos Shift A e vamos adicionar um monkey, tá? Esse monkey, ele tem um nome, é a Suzane. Ela é tipo o mascote do Blender, tá? Os programas 3D têm os seus mascotes. O 3D Max, por exemplo, tem um bule de chá. E por que que tem esses objetos que não são primitivas 3D, né, e nem 2D? Porque exatamente para a gente conseguir fazer esses testes de materiais. Então, se vocês têm, por exemplo, querem ver como é que a luz se, se espalha numa superfície curva, ou com reentrâncias, com diferenças de, de, de claro e escuro, de altura, não dá para testar isso num cubo, né? Dá para testar isso, por exemplo, numa esfera, mas mesmo numa esfera a gente não tem ali muita variação de geometria, né? E com o macaco aqui a gente tem várias áreas que a gente vai poder ver reflexo, vai poder ver várias coisas, tá? Então, vamos usar o macaco e nesse vídeo a gente configura a nossa cena. Aí no próximo a gente olha a edição de materiais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o macaco, depois a gente vai configurar a nossa câmera. A nossa câmera vai ficar aqui, nessa visão da perspectiva, tá? Aqui na direita. Eu tô falando direita porque ela tá bem na minha frente, tá? Eu não tô espelhando ali os lados. Então, olhando para frente, à direita, a gente vai ter a câmera e aqui a gente vai ter a esquerda. Na tela da esquerda, eu vou colocar na ortográfica lateral, na esquerda. Então, aperta 3, tem que ser no teclado numérico, R para rotação. E eu vou colocar a Suzane um pouquinho mais para cima aqui e vou botar na Top View 7 e vou Shift A, adicionar um plano e vou deixar esse plano bem grande, bem grande, tá? Agora eu vou aqui na perspectiva com o botão do meio do mouse pressionado, eu vou girar, vou rolar o botão do meio do mouse para olhar com o Shift pressionado e o botão do meio do mouse pressionado, eu faço pan, porque eu quero achar aqui uma perspectiva onde eu consiga ver a Suzane por diversos ângulos e tal. Quero ver várias. Quero ver bem aqui a forma dela, tá? Bom, antes de configurar a câmera, a gente vai fazer a saída. Então, primeira coisa, vem aqui na máquina fotográfica, vamos ver qual é o engine de render que a gente está usando. O Eevee, é esse aqui que a gente vai usar. Depois, vamos aqui nesse exercício, né? Em outros momentos a gente vai usar o Cycles, não se preocupem.
Depois vem aqui na impressora e vamos configurar a saída. Eu vou configurar para, sei lá, 400 por 400, só para ter uma saída um pouco menor, assim, para renderizar mais rapidinho, tá? A outra coisa que vocês vão fazer é selecionar a câmera, e aí vocês vão só a câmera selecionada, tá? E vocês arrumem aqui a perspectiva que vocês querem, porque a gente vai transformar a visão da perspectiva na visão da câmera. Tá vendo? Aqui tá User Perspective. A gente vai transformar isso na câmera. Então, com a câmera selecionada, Ctrl Alt 0, o 0 é no teclado numérico. Tá? Então, olha só, agora a gente está na perspectiva da câmera. Eu acho que está muito perto, porque 400 por 400 é uma câmera pequena, né? Então, eu vou afastar um pouco a câmera. Então, com a câmera selecionada, eu vou apertar G e vou soltar. Ó, aperta G e solta. E depois aperta, pressiona o botão do meio do mouse. Então, G, solta, botão do meio do mouse, aperta e solta. E agora eu tô só rolando o botão do meio do mouse. Se vocês olharem ali na top orthographic, ali na minha tela, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma linha azul que tá cortando a cena e tá mostrando que essa é a linha do zoom onde a câmera tá deslizando, né? Como se ela estivesse ali num trilho. Então, vou deixar aqui, achei o enquadramento, tá? Digamos que esse é o enquadramento que eu quero, eu vou apertar com o botão direito uma vez e solto. Só repetindo o comando, ok? Câmera selecionada, aperta G e solta, aperta o botão do meio do mouse e solta, e rola. Achou o local certo, aperta uma vez com o botão do meio do mouse. Tá, beleza. Então, agora a gente vai selecionar a Suzane, tá? E vamos fazer o seguinte, aqui em Object, no menu Object, onde eu tô passando o mouse em cima aqui, ó, acendendo e desligando, vocês vão achar Shade Smooth. Nesse modo de renderização, o que o Blender está fazendo? Não tem superfícies curvas, nem no Blender, nem no ZBrush, nem no 3D Max, nem em lugar nenhum, tá? No Rhino, no AutoCAD, nesses programas de CAD, até tem superfícies curvas, tá? No Blender e nesses programas que não são paramétricos, que não são para CAD, não tem. A gente só tem planos. Tá, os planos, eles. Aí vocês pensam assim, tá, não, peraí, Gabriela, eu tô vendo a Suzane, ela é curva, tem superfícies curvas sim. Não, na real não tem, tá? Na real o que a gente tem são planos. Eu vou voltar aqui em Object, vou colocar Shade Flat de novo, olha aqui, ó, são planos. O que a gente faz quando a gente diz pro Blender Object Shade Smooth? A gente tá dizendo alguma coisa assim, olha só, quando a luz bater nessa face, ao invés de iluminar a face toda ela do mesmo jeito, dá uma olhada nas faces adjacentes e vê qual é a angulação relativa delas. E aí vai fazendo o espalhamento da luz em relação a essa angulação das faces vizinhas. E aí o Blender vai... Isso é uma descrição, assim, mais ou menos de como é que esse algoritmo de iluminação funciona, tá? Então o Blender já faz uma primeira aproximação da curvatura das faces aí. Tá, beleza. Outra coisa, deixa eu só voltar aqui para continuar com a explicação, tá? Vocês podem ficar no Shade Smooth, não tem problema. Vou voltar aqui no Shade Flat só para continuar com a explicação aí do superfícies curvas, superfícies planas, tá? A gente vai fazer uma outra coisa para melhorar um pouquinho também a nossa renderização. A gente vai pela primeira vez, tá? Aqui no Modifier Properties, nessa chavezinha de boca aqui, e a gente vai adicionar um modificador. Um modificador da geometria, da malha, tá? O que esses modificadores fazem? Eles modificam, né? Oba! Modificam a geometria de uma forma não permanente. Então, a gente consegue ligar e desligar, ou a gente consegue ativar parâmetros neles. Vamos fazer ali uma analogia com as camadas de ajuste do Photoshop, tá? A gente faz uma alteração não destrutiva na malha. Então, a gente vai adicionar um modifier, abre aqui, são muitos, tá? A gente não vai ver todos eles, mas a gente vai ver os mais importantes, com certeza, tá? Os mais usados. E vocês vão aqui na coluna Generate, na segunda coluna, e acham Subdivision Surface.
vocês podem ouvir alguém se referindo a só como subsurf, tá? Que também é tipo uma abreviação, né? Então, dá uma olhada ali. Esse modificador tem alguns parâmetros, então a gente está vendo aqui que ele subdivide a malha. Vamos fazer o seguinte, aqui tem um monitorzinho, quando a gente desliga o monitor, a gente desativa o modificador. Todos eles têm esse mesmo menu aqui em cima, a gente tem o nome do modificador, que a gente pode mudar se quiser, e tem esses controles aqui que eu já vou explicando. Então, o primeiro, o monitor, tá? A gente liga e desliga, e a gente vê o modificador sendo aplicado. E aí vocês estão vendo o que ele está fazendo, ele está pegando cada uma das faces e está fazendo uma divisão. Ele pega uma face e divide em duas, porque a gente está vendo aqui em viewport, que é as nossas viewports, ele está subdividindo está fazendo uma subdivisão, quer dizer, uma face se divide em duas. Então, vamos ligar aqui de novo. E essa subdivisão que ele faz no eixo vertical e no eixo horizontal, ele faz nos dois sentidos. E quando ele subdivide, ele pressupõe que essas faces não são planares. Ele pressupõe que elas têm uma angulação. Como é que ele decide quanto dessa angulação tem? Bom, ele decide isso considerando a angulação das faces adjacentes, das faces vizinhas. Então, ele vai deformando toda a malha pensando que a gente quer superfícies curvas. O que acontece se vocês botarem aqui em viewport 2? Ao invés de fazer uma subdivisão, ele faz duas. Então, vamos desligar aqui. Ó. Então, pega qualquer uma dessas faces aqui, por exemplo, essa aqui que está bem mais visível, vamos ligar e desligar. Ele liga, ele subdivide em duas, tá? Essa maquininha fotográfica é para a gente ativar e desativar no render, então a gente não deve ver modificação nenhuma aqui, mas se a gente renderizar não vai